Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Zizi e hoje eu vim fazer para vocês uma leitura sobre esse momento que tem a ver aí com a lua cheia que está se aproximando. Ela acontece agora no dia 7 de setembro. É uma lua cheia que vai acontecer no signo de Peixes. Eu não sou, assim, uma super especialista em astrologia, mas eu sei te contar que está rolando, além dessa lua cheia, um eclipse nesse momento. Então, a gente está falando de momentos em que tem a ver com transformações. É muito comum nessas fases que a gente esteja tem a ver, né, a conversa aqui do o que é que a gente está vivendo pode ter a ver com revisar passado, pode ter a ver com deixar para trás algumas coisas que já não estão mais funcionando, né? E é sobre isso que a gente vai olhar aqui, como é que está o seu clima, o que é que está acontecendo com você, o que é que são os desafios e, enfim, vamos entender esse momento. Vou deixar um tempinho aí para você escolher um desses 3 montinhos e já volto com a leitura. Então vamos lá, vamos ver quem veio aqui. A gente tem o Diabo, o Cavaleiro de Copas e um 9 de Copas. Trazer eles para cá. A gente tem aqui uma carta que diz que ajustes são necessários e um espírito do rato falando que é um momento de olhar para as pequenas coisas. Então, a impressão que eu tenho aqui com essa leitura é que é como se você tivesse, talvez, focada em coisas que não necessariamente são aquelas coisas que te fazem bem, aquelas coisas que você gosta de verdade. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu gosto de fazer trabalhos artísticos, mas eu estou muito focada em ganhar dinheiro. E ok, isso não é um problema, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Mas é como se você tivesse sufocando, suprimindo, reprimindo a fazer aquelas coisas, mesmo que seja um hobby, que te dão prazer, que te dão alegria, que te trazem, de fato, uma dose de satisfação mesmo, sabe? Inclusive, o seu conselho está dizendo exatamente que é necessário ajustar a caminhada, ajustar a rota aí, para que você busque um pouco mais dessa dose de alegria, de felicidade, de satisfação, de realização de desejos. E essa cartinha aqui desse espírito do rato tá te dando uma dica de que talvez esse prazer, essa alegria, esse viver mais com gostosura, pode estar morando mais nas pequenas coisas do que nas grandes conquistas. É claro que, como eu disse, a gente tem que se preocupar com algumas coisas. A gente vive nesse mundo terreno, mas não dá para a gente viver só dessa parte, né, de ganhar dinheiro, de fazer sucesso, de ter poder, né? Mas não satisfazendo aquilo, né? Não atendendo e não acolhendo aquilo que de fato traz aquilo que de fato nutre a alma, nutre o espírito, né? Deixa a gente de fato mais feliz. Então, dá uma ajustadinha nisso daí, dá uma olhada para essa questão, porque aqui o que o tarot está trazendo é que é importante olhar, né? E praticar e exercer aí aquelas coisas que te alegram, né? É hora de ser feliz, mas para ser feliz tem que talvez conversar com esse lado que tá te contando que a felicidade vai morar em coisas que não são aquilo que vai de fato te trazer a felicidade. Esse é o ajuste que tem que ser feito no momento, tá bom? Pessoal do grupo 1, não vai embora! Eu esqueci de contar para vocês que essa é uma leitura geral e que se te interessar gravar uma leitura só para você, gravar não, gente, fazer uma leitura só para você, é só entrar em contato comigo. Eu vou deixar todos os meus contatos aqui na descrição do vídeo e a gente tem várias opções de leituras diferentes. Tem uma aí que vai te atender lindamente, tenho certeza disso, tá bom? Oi, pessoal! Você que escolheu aí o segundo grupo, vamos dar uma olhada nas cartas que vieram para você. A gente tem um Cavaleiro de Paus, a Sacerdotisa, um 10 de Paus. Aqui a gente tem uma carta que diz para você trazer mais amor para essa situação. E a gente tem aqui um espírito dos animais trazendo a borboleta, falando que a transformação é linda, né? É bonita. Então, gente, para você que escolheu esse grupo, eu diria que é um momento que pode trazer para você um gosto de uma
inquietude, uma agitação. Tem uma vontade de realizar coisas, mas é como se tivesse aqui uma certa dificuldade de entender aonde canalizar essa vontade, né? Tá faltando, talvez, fazer uma investigação mais profunda para dentro de você, para entender melhor o que é que são os seus o que é que faz sentido para você colocar de volta para o mundo? É como se fosse olhar para dentro para investigar aquilo que você considera muito importante ou interessante do seu universo, da sua maneira de ver o mundo, da sua maneira de criar as coisas e a partir disso você conseguir criar algo. Né? Essa viagem para dentro, ela é muitas vezes muito difícil. Ela pode ser visceral, ela pode levar a gente de encontro a medos, desejos reprimidos, ao medo que a gente pode ter, inclusive, do nosso sucesso, né? Mas é lá dentro que a gente encontra a nossa riqueza. Então, tem um convite aqui a ter né, atravessar esse momento com muita amorosidade e entender que você pode caminhar para essa transformação. Talvez deixar algumas coisas para trás, mas assumir essa forma, né, voar, assumir um pouco mais daquilo que você é e de como você gostaria de criar coisas. Quando eu falo coisas, eu quero dizer você criar a sua vida. A gente pode estar falando de um projeto, a gente pode estar falando de como é o seu relacionamento, de como é o seu dia a dia, de que tipo de trabalho você quer ter, como você quer trabalhar e como você quer lidar com as pessoas à sua volta. Enfim, né? Esse criar, essa coisa que a gente está falando de criar, é a gente moldar a vida dentro daquilo que a gente, né, dentro da nossa verdade, digamos assim. E aí, tem aqui, né, esse convite, como eu estava dizendo, a entender que, às vezes, existe um fardo, existe uma sobrecarga emocional quando a gente faz essa viagem para dentro. É muito comum que a gente, às vezes, vá até um ponto e, de repente, a gente encontra um lugar ali que, enfim, assusta um pouco, dá mais medo, e nesse momento a gente retrai, né? Mas existe uma história, por exemplo, com relação à borboleta, que quando você rompe, né, a borboleta tá lá, lagartinha, e antes dela virar borboleta, se você abre o casulo dela, ela não tem forças para voar. A borboleta só tem força para voar se ela se esforça para ela mesma romper aquele casulo. Essa é a ideia de que, às vezes, a gente precisa enfrentar um momento que não é necessariamente o mais gostoso, porém, com muito amor, né? A gente está falando desse momento que é para você, né, ter generosidade com você, mas que às vezes enfrentar essa viagem para dentro, enfrentar com amorosidade, né, essa busca por esse autoconhecimento, para a gente se fortalecer e conseguir voar, né? Conseguir transformar, conseguir ser aquilo que a gente está querendo ser, aquilo que a gente está buscando ser. O momento é sobre isso, né? E talvez seja exatamente toda essa dinâmica que está te deixando aí um pouco mais com uma dose de ansiedade, né? Essa inquietude que não canalizada pode acabar virando uma agitação que não canalizada, ela vira ansiedade, né? Eu estou me repetindo. Enfim, essa é a ideia, né? E esses são os seus conselhos. Pessoal desse grupo Borboleta, eu voltei porque, como nova sou nessa história de YouTube, eu esqueci de te contar que essa é uma leitura geral, mas que se você quiser dar uma olhada no que está acontecendo com você, a gente tem várias possibilidades de leitura. Eu vou deixar todos os meus contatos aqui na descrição do vídeo e é só entrar em contato comigo para a gente agendar uma leitura linda para você, ok? Oi, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nas cartas que saíram para vocês. A gente tem o Mago, a gente tem um 3 de paus e um 9 de ouros. Aí aqui nos oráculos a gente tem, uma carta que diz que um grande clímax se aproxima
e a gente tem com os espíritos dos animais o espírito do flamingo falando para você abraçar o meio do caminho, né? Essa transição aí. Olha só, essa é uma combinação de cartas que me diz de você super disposto, disposta aí a começar alguma coisa, a fazer, realizar alguma coisa, né? Mas parece que esse futuro nunca chega, né? Tem algo aqui de talvez uma pressa para se chegar nesse futuro, mas também tenho aqui a leitura de que a gente está dizendo talvez de um momento em que você pode estar não confiando, né? Ou escutando as vozes que não confiam na sua visão desse futuro. E aí, essa visão fica capenga, essa visão fica. Eu fico sem direcionamento, né? É como se. Não sabendo muito bem para onde eu quero ir, eu não vou. Eu fico meio perdida no mesmo lugar. Fico igual o meme do John Travolta, olhando de um lado para o outro, sem saber que rumo que eu tomo, porque eu ainda não consegui vislumbrar, entender direito aonde é que é esse lugar que eu quero ir. Ou eu consegui vislumbrar, mas eu ainda estou com dificuldade de acreditar e bancar essa intenção, né? Aí a gente tem duas ideias de conselho, assim. Primeiro, confiar que você vai resolver, né, essa situação e que tem aí um grande clímax que se aproxima. Lembra disso, né? E que tem aí essa ideia de que é um momento de transição. O futuro não vai ser amanhã. O futuro é algo que você vai construir e caminhar para ele. Então, conviver com essa ideia de que você está aos poucos construindo, né, chegando lá, moldando esse futuro, é muito interessante. É muito difícil também, né, gente? A gente entende isso. Gera uma dosezinha de ansiedade, angústia na gente. A gente fica meio sem saber no que vai dar, enfim. Mas conviver com esse período que diz de uma transição, uma mudança, né? Algo que sai de um estado até chegar no outro. Essa é a ideia aqui que vai te trazer um pouco mais de paciência, talvez, né? Para entender que você está caminhando para esse futuro. Mas, principalmente, eu queria trazer aqui essa ideia de uma dose de autonomia, independência, né? Pensar pela sua própria cabeça. Tem aquela pessoa que vai virar para você e falar: olha, nossa, eu não acredito que você vai fazer isso. Nossa, não acho que isso vai dar em nada. Nossa, eu tô te achando muito doida de seguir esse caminho, né? Enfim, e ela vai trazer, ou ela não vai falar exatamente desse jeito, mas ela vai dizer coisas que vai te deixar em dúvida. Às vezes, não precisa nem de uma outra pessoa dizer isso, né? A gente tem uma série de crenças, a gente tem uma série de convenções sociais e etc., que colocam a gente, às vezes, numa maneira de enxergar as coisas que, enfim, pode limitar, né? Como eu disse, essa visão que você tem, esse projeto que você tem, né? Então aqui tem algo de se fortalecer, algo de pensar do seu próprio jeito, né? De buscar a sua verdade, a sua autenticidade, para que você tenha mais firmeza, né? Nesse processo de abrir o caminho para chegar onde você quer chegar, né? E para que você não vacile enquanto você está caminhando, que é o que o seu jogo está dizendo, né? Você está indo, as coisas estão acontecendo, né? Mas é um processo, não quer dizer que você vai chegar lá amanhã. Então, para você se fortalecer, né? Para você pisar firme aí nesse processo, o conselho aqui seria exercitar mais, praticar mais essa ideia de uma autenticidade, de uma autonomia, de fazer as coisas do seu jeito. Mesmo que esteja um tanto de gente duvidando de você, tá na hora de dar uma acreditada que você consegue enxergar
esse projeto você consegue, não quer dizer que você não precisa ajustar ele para algumas coisas, tá, gente? Assim, né? Vamos não romantizar também as coisas. Eu vou fazer tudo do meu jeito. Tem horas que a gente precisa, né, de fato, fazer algumas concessões e, enfim, tornar a coisa viável e etc. Mas o que eu estou dizendo aqui é da questão da confiança e da sua visão de uma maneira geral. Confia na sua visão, sabe? Ela vai te levar para frente. É isso que vai te dar a sensação de que você está caminhando bem para onde você quer ir. Meu pessoal querido, a gente está aqui fazendo uma leitura geral, mas se você gostou e se interessou de agendar uma consulta comigo, vou deixar todos os meus contatos na descrição do vídeo aqui embaixo e aí eu te envio todas as possibilidades de leitura que eu faço. São várias opções e eu tenho certeza que você vai encontrar alguma opção linda para você que vai te atender lindamente. Um beijo e até a próxima!